Obrigado. Então, quem não frequentou a monitoria, eles aconselharam aqui, né? Você passa esse termo para cá. Na inequação, nunca você deve multiplicar cruzado. Então, fica 1 mais x sobre 2 menos x, menos 1 menos x, dividido por 2 mais x. E aí você continua aqui falando que é menor do que zero. Tá bom? Algumas pessoas, gente, geralmente têm dificuldade nessa parte daqui. Esse sinal negativo na frente da nossa fração. Algumas pessoas falam, professor, eu posso passar o sinal para dentro? Pode, né, aluno? Como é que a gente passa o sinal para dentro? Você colocaria mais, e ali você colocaria x menos 1 sobre 2 mais x. Né? Na verdade, aqui, a gente tem o quê? Como se fosse um mais, e aqui é como se aqui tivesse um menos 1 multiplicando. Então, você vai multiplicar esse com esse, vai ficar com x menos 1. Então, resumidamente, se você não quiser trabalhar com mais, você vai colocar no seu numerador, né? Mais o x menos o 1. E aí, acho que daqui para frente não tem dificuldade, né? Você vai fazer o mínimo múltiplo comum, 2 mais x e 2 menos x. Então, aqui tem que multiplicar por 2 mais x. Aqui tem que multiplicar por 2 menos x, né? Para achar o mínimo múltiplo comum, que é, na verdade, o produto entre esses dois termos. E vai dar, né, a diferença dos quadrados. E aí fica aqui em cima como 1 mais o x multiplicado pelo 2 mais o x, né? Mais temos o quê? O x menos 1 multiplicado por 2 menos o x. E embaixo nós teremos o quê? Né? 2 mais x vezes 2 menos x. Então é o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo. Então é A2 menos B2, menos x ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor do que zero. E aí acabou, né? Multiplicar a distributiva no numerador e depois resolver o estudo do sinal. Todos ficaram satisfeitos com essa questão ou alguém, enfim, deu uma travada aí? Pode falar, gente. Fala, fica à vontade. A Ana Eu dei Luísa. uma travada no início, mas depois foi tranquilo. Beleza, beleza, Felipe. A Ana falou que não conseguiu fazer os sinais da quadrática. Você diz, Ana, o estudo do sinal? Do sinal da quadrática. Vamos ver aqui então. Vamos apagar aqui em cima. Então aqui a gente vai reescrever da seguinte forma, né? Apagar aqui, apagar aqui. Aqui a gente vai ter a distributiva, então temos 2, temos mais o x, temos o 2x, então vai ficar mais 2x, e aqui temos o mais x ao quadrado. Aqui temos, né, o 2x mais o 2x. Aqui temos o menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Aqui temos menos 2, temos menos 2, e temos o mais x. Tá? Aqui vai poder simplificar esse cara com esse cara daqui. O menos 2 vai poder simplificar com o mais 2. Aqui teremos 2x, 3x, 5x e 6x. Então teremos 6x dividido por 4 menos x ao quadrado. E eu quero que seja menor do que zero. Você chegou aqui, Ana? Então, aí nessa parte, como nós temos duas frações, uma fração com uma equação racional, né, polinômio no numerador, polinômio no denominador,
Então, para que seja menor do que zero, são dois casos, né? Eu posso ter positivo em cima, negativo embaixo, ou então negativo em cima e positivo embaixo. O caso que é positivo, positivo não me importa. O caso que é negativo, negativo não me importa. Então, a gente está interessado nesses casos aqui. E a gente faz o estudo do sinal. Lembrando que lá em cima nós temos o numerador como 6x. Y igual a 6x é uma função afim, onde a solução x igual a zero. X igual a zero, né, nós temos uma solução que é dessa forma, que é o zero. À direita, como é um coeficiente angular positivo, é mais, à esquerda seria o negativo. E embaixo no nosso numerador, no nosso denominador, nós temos y igual a menos x ao quadrado mais o 4. Reparem que aqui o a ele é menos 1, tá? Então, como é que fica aqui, né? Nesse nosso caso aqui, a gente vai ter esse comportamento aqui, ó. Né? Porque o meu a ele é negativo. E quais são esses pontos? Esses pontos aqui são os pontos, né, nos quais temos a raiz. Qual é a raiz desse polinômio? Então, temos aqui menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Temos, então, que menos x ao quadrado é igual a menos 4. Posso multiplicar por menos 1, x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, temos menos 2 aqui. Deixa eu apagar, porque senão vai confundir. Que legal, apaguei tudo. Mas, então, tínhamos o 4 menos x ao quadrado, né? Era menos 2 e 2. Aqui a gente tinha y igual a 6x. Aqui y igual a isso. Aqui temos o ponto x igual a zero como raiz. Zero, positivo e negativo. Alguém lembra aqui, pessoal? Menos mais menos, né? Estudo do sinal das parábolas que tem o a menor do que zero, né? O a igual a menos 1. Lembrando que quando é positivo, né? É mais, menos e mais. Só que aqui no nosso caso é o negativo, então é menos, o mais e o menos. E aí eu falei para vocês, aquele algoritmo lá, né? Você vai fazer assim. Vou apagar aqui de novo. Esse botão de apagar o slide todo tinha que estar um pouquinho mais longe da borracha, porque às vezes a gente apaga sem querer, né? Temos quantos pontos de interesse? Temos o ponto menos 2. Temos o ponto 0. Temos o ponto 2. Aqui nós temos, vamos escrever 6x. Aqui nós temos 4 menos x ao quadrado. E aqui nós teremos o 6x sobre 4 menos x ao quadrado. Então, 6x, x é igual a zero, a direita vai ser positiva, a direita vai ser positiva e a esquerda vai ser negativa. Então, aqui está o nosso ponto, x igual a zero. Aberto, né, pessoal? Porque ele quer, no caso, menor. Então, aqui a gente tem o ponto aberto. Tá, beleza, professor. Então, o segundo aqui, entre menos 2 e 2 vai ser positivo, entre menos 2 e 2 vai ser positivo, a partir de 2 é negativo, a partir de menos 2 é negativo. E aqui nós temos também o intervalo aberto, menos 2 e 2. Então, se eu tenho negativo com negativo, positivo, negativo com positivo, negativo, positivo e negativo. Como ele quer que seja menor do que zero, né? 6x tem que ser menor do que zero. Nos interessa, então, os casos que é menos e mais, tá aqui, ou mais e menos. Então, a solução vai ser x pertencente aos reais, tal que, né? Então, o x tem que estar entre menos 2 e 0, que é aqui, ó. Então, menos 2 menor do que x menor do que 0. Lembrando que é aberto porque, né, a nossa inequação ela tem que ser menor do que 0. União, porque são dois espaços. Vou repetir aqui. União com quem? União com x maior do que 2, tá? Se você quiser, também pode reescrever. X maior do que 2, na verdade, é o quê? É o x entre o número 2, tá? E o infinito. Aqui está, então, o nosso conjunto solução. Chegou aí, Ana? Deu para entender agora?
Beleza. Então, quem não viu na monitoria também, tá aí a nossa nova resolução. Então, agora eu vou parar de compartilhar. Na aula passada também, nós falamos do GeoGebra, falamos das outras aplicações. E hoje vamos dar prosseguimento à matéria. Deixa eu só ver se tem aqui uma pessoa que eu queria falar com ela. Não. Deixa eu ver o nome dela aqui, porque eu também não me lembro o nome dela. Isadora Neves. A Isadora Neves, ela sempre pede para que possa encaminhar os slides da aula antes da aula, tá? E hoje, novamente, eu não encaminhei. Não sei se ela está aí presente. Mas, então, desculpa, Isadora. Hoje também não consegui encaminhar o slide de forma antecipada a aula, porque eu estou auxiliando um outro professor numa disciplina que ocorre de 10 às 12. E termina um pouquinho mais tarde e hoje não consegui. Mas, assim que terminar a aula, eu disponibilizo o slide da aula de hoje e os slides também da aula retrasada e passada que não passaram. Outra parte interessante também, gente, é a aula que eu fiquei devendo na segunda-feira. Eu vou já gravar, então, para passar no final de semana, que aí vocês ficam com 3 dias para poder assistir a aula. E se eu gravasse ontem, vocês iam ter um dia só, aí fica de uma forma melhor. Deixa eu só dar uma olhada aqui. E hoje também eu já vou encaminhar por e-mail dos senhores a lista 2, tá? A gente já vai andar mais um pouco na matéria, então já posso já encaminhar a lista 2. Tá aparecendo aí não, né? Vou botar para compartilhar de novo aqui a tela. Agora apareceu, né? Aula 11. Estamos na aula 11. Apareceu? Ellen, Paulo, Letícia, Marciele, Felipe. Sim. Show. Agora. Ok. Sim. Vamos lá. Então vamos dar prosseguimento ao tema de funções. Já falamos isso 500 vezes, o que é função, o que não é função. Falamos das funções de diagrama de Venn, falamos também que o mesmo x não pode ter vários y. Falamos das injeções, bijeções, sobrejeções. A matéria está aumentando, galera. Se não ficou claro até agora, então fala aí, por favor, comenta com o monitor, comenta comigo, porque vamos continuar com as funções reais. Já vimos constante, binômio de primeiro grau, vimos como é que é o estudo do sinal, fizemos essa questão agora há pouco. O trinômio do segundo grau, também conhecido como, né, função polinômio do segundo grau, e ela é dada, né, como acabei de falar aqui no nosso
a nossa questão. Então, anota aí novamente, quem ficou com dúvida. Você vai ter, resumidamente, uma parábola com A maior que zero, dois casos, né? Então, teremos à esquerda das raízes e à direita da raiz, números positivos. Entre raízes, teremos o quê? Os números negativos, x1 e x2. Nos casos onde o A é menor do que zero, nós vamos ter o quê? O caso que fica menos, mais e menos, né? Aqui é o x1 e aqui é o x2, tá? A esquerda da raiz é negativa, a direita também é negativa, e entre as raízes, no caso, é positiva. É o oposto desse cara aqui. Na função afim, vocês já tinham visto, se A for maior que zero, aqui vai estar a raiz, então positivo e negativo. Se o A for menor do que zero, né, teremos esse movimento aqui, x é raiz, teremos então o negativo e o positivo. Então, claro, na função parabólica, né, ax2 mais bx mais c, também temos os casos especiais de acordo com o delta. Esses casos que eu mostrei para vocês, o delta ele é maior do que zero, aqui o delta é maior do que zero. O outro caso, né, é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós temos o quê? Duas raízes iguais. Quando o delta é maior do que zero, temos duas raízes distintas. E o caso onde o delta é menor do que zero, nós não temos raízes reais. A sua função parabólica não toca o seu eixo x. Ok? Só ver se eu escrevi certo aqui. x1, se for menor que zero, sinal de A, sinal de oposto de A. Tá. Se for menor do que zero, ele fica assim. Então, o sinal de A, menos e mais. Acho que eu troquei aqui, né? Aqui está trocado. Então, sinal oposto de A, então teremos positivo e negativo. Positivo e negativo. Agora está certinho. Então, acredito que também não é novidade, né? Essas definições. O caso onde delta é igual a zero, temos duas raízes reais idênticas, tanto com A maior que zero, A menor que zero. Quando delta for maior do que zero, temos duas raízes reais distintas, com cavidade para cima, A menor que zero com cavidade para baixo. Delta menor do que zero, com A positivo, com cavidade para cima, não corta o eixo x. A menor do que zero, com cavidade para baixo, também não corta o eixo x. Outras particularidades da nossa função, né? Agora trabalhando sobre as funções reais, é que na função parabólica, no trinômio de segundo grau, nós temos um ponto chamado de ponto de máximo e um ponto de mínimo. Tá? Vocês se lembram? Eu tenho, por exemplo, uma parábola. Vamos falar aqui A maior que zero, delta maior que zero. Esse ponto aqui, gente, é um ponto de mínimo. Quando nós temos uma parábola com A positivo, ela tem um ponto de mínimo. E esse ponto ele tem duas coordenadas especiais, lembram? X do vértice e Y do vértice. X do vértice, vocês lembram? Menos B sobre 2A. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, esse ponto de mínimo é dado pelo X do vértice e Y do vértice. Menos B sobre 2A, tá? Aqui, ó. E menos delta sobre 4A. Mestre, quando é que ele vai ter um ponto de máximo? Quando ele apresentar o A menor do que zero. Quando A for menor do que zero, quando A for menor do que zero, a nossa concavidade ela vai estar para baixo, tá? Concavidade para baixo, então eu tenho um ponto de máximo. Ponto de máximo ele também tem x do vértice e y do vértice. Então, o máximo ele vai ser lá x do vértice e y do vértice. O ponto tem coordenada x e y, e ele é composto pelos itens menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mestre, por que chama de máximo e por que chama de mínimo? Bem, então, primeiro, intuitivamente, né,
Por que que ele é chamado de mínimo? Porque aqui é o ponto no qual o y, né, que é o y do vértice, ele atinge o menor valor possível. Então, por isso ele é chamado de mínimo. E no caso do A menor do que zero, tá? Ele atinge um ponto cujo y, ele é o maior valor possível. Vocês podem olhar que não tem nenhum ponto, nem à direita, nem à esquerda desse ponto vermelho, cujo y seja maior, né? Desculpa, cujo y seja maior. Então, ele é um ponto de máximo. Agora, reparem aqui, quando A é menor do que zero, não existe nenhum ponto à direita ou à esquerda cujo y seja menor. Então, ele é um ponto de máximo aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo é um ponto de mínimo. Nós vamos ver que conseguiremos, por meio de derivadas e limites, determinar os pontos de máximo e mínimo de qualquer função, tá? Mas eu adianto para os senhores, a ideia de máximo e mínimo, ela só é satisfatória, né? ela só é possível se a gente determina, né, um intervalo de análise. Por exemplo, se a gente colocar a função y igual a x ao cubo, a gente vai falar que quem seria o máximo e quem seria o mínimo dessa função? Não tem, né, gente? Agora, se eu falo para os senhores, vamos definir essa função entre menos x1 e x1. Se eu perguntar para os senhores, quem vai ser o ponto mínimo dela? O ponto mínimo vai estar aqui, ó. E quem vai ser o ponto máximo? O ponto máximo vai estar aqui. Professor, eu fiquei tentado em falar que era o zero, eu sei. Foi proposital, tá? Mas não tenho a ideia de que o mínimo ali vai ser o zero, não. O ponto mínimo nesse caso vai ser o extremo do meu intervalo, que é ali é o x1, e o máximo vai ser esse cara daqui. Tá bom? Outra coisa para vocês ficarem familiarizados também é o termo da concavidade. Não sei se alguém tem dificuldade, mas tenta interpretar dessa forma. A concavidade quer dizer que ele tem uma cava, ele é côncava, aqui está côncava para baixo. Professor, mas o ponto está para cima, eu sei, mas faça o desenho na sua mão esquerda aí, um C. Se ele está côncava para baixo, então a cava dele, a côncava, é para baixo. Se ele está com a cava para cima, então ela é côncava para cima, tá? Isso aqui, então, é côncava para cima, A maior que zero. Isso aqui é côncava para baixo, A menor do que zero. Lembra até aquela época que você tinha aula de física, e o professor perguntava se era côncavo e convexo, e você nem fazia ideia do que era. Agora vocês já estão cientes do que é cada termo desse, né? Vamos avançar, então? Todo mundo sabe aqui, né, encontrar a raiz de um polinômio de segundo grau, nós utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara, memezinho do Facebook. Passaram 25 anos e a gente ainda não utilizou a fórmula de Bhaskara, mas aqui vamos empregá-la, né, mais especificamente no caso das funções quadráticas. Então, a fórmula de Bhaskara, a gente consegue deduzir, né, as raízes por meio da expressão x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, no caso, eu tenho um polinômio, ele tem a, b e c, tá bom? É só substituir, né, gente? X é igual a menos b, então menos 6. Professor, eu sempre tive dúvida se aqui nessa fórmula eu tenho que levar em conta os sinais. Sim, aluno, tem que levar em conta os sinais. O b não é menos 6, então quanto é que é menos b? Menos 6, vai dar 6. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. O b não é menos 6, quanto é que é menos 6 vezes menos 6? 36. Menos 4 vezes o a. O a vale 1. Se o a fosse menos 1, professor, você ia colocar aqui menos 1, tá? Sempre leve em conta os sinais. Isso é uma dúvida comum. Então, temos aqui 4 vezes a vezes o c. Quanto vale o c? 8. Se o c fosse menos 8, você também colocaria o sinal de menos, galera. Então, pode ser algo bobo que eu estou falando, mas para algumas pessoas pode ser uma novidade. Então, o nosso delta deu quanto? Deu 36 menos 32. Quanto dá 36 menos 32? 4, né? Então, teremos a raiz do número 4. Quanto vale a raiz do número 4? 2. Dividido por 2a. O a vale 1. De novo, se fosse menos 1, você ia colocar aqui o menos 1.
Sempre levando em conta os sinais. E 2 vezes 1 vai dar o próprio 2. E aí nós teremos dois casos, né? Deixa eu aumentar aqui. Nós teremos dois casos. O caso x1, que dá 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2, 8. Por 2, 4. E o caso x2, onde teremos 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2, 4. Por 2, 2. Então temos aqui x1, temos aqui x1, temos aqui x2. Ok? E aí, para achar o ponto, qual é o ponto do y quando x é igual a 2 e x é igual a 4? É zero, né? Porque justamente eles são as raízes. Raízes são pontos nos quais levam a função para a origem. Então, x2, 0, x4, 0 são as raízes. Tá? E a interseção com o eixo y, ela é dada pelo ponto C. Tá? Reparem, porque no ponto C, qual é o valor de x aqui? 0. Então, é só você jogar o 0 aqui, vai dar 0, o 0 aqui vai dar 0, vai sobrar somente o 8. Temos aqui, então, o ponto C, 0,8. Eu estou repetindo bastante, pessoal, e falando e mostrando para vocês que ponto tem que ter coordenada x e y. O ponto da raiz é 2 e 0, o ponto da outra raiz é 4 e 0, e da interseção com o eixo y é 0 e 8. Não vai na prova colocar só um eixo, tá? Por favor. Os mínimos, né? Menos b sobre 2a. Então, b é menos 6, menos 6 vai dar 6 sobre 2, 3. Então, aqui é o ponto x3. Y do vértice menos delta sobre 4A. O delta eu falei para vocês que dava raiz de 36 menos 32, que dava raiz de... Quanto é que dava? Já me esqueci. Delta dava raiz quadrada de 36 menos 32. 4 para 2. Né? X igual a menos B, menos quadrado de delta. Isso. Delta é igual ao B ao quadrado menos 4AC. Dava 4, né? Aqui toma cuidado, tá, gente? O delta dá 4. É menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, tá certo. 4 sobre 4A. O A vale 1, então, menos 4 sobre 4, menos 1. Então, tá aqui o nosso ponto, que é o ponto de mínimo, porque, né, não existe nenhum ponto aí nessa função que dê um y menor do que menos 1. Nós vamos ver que esse ponto é um ponto muito importante lá no cálculo, porque é um ponto onde o crescimento e decrescimento estagna, né? Falamos. Reparem que à direita desse ponto vermelho, a função cresce. À esquerda do ponto vermelho, a função decresce. E no ponto vermelho, ela nem cresce nem decresce. Tá? Então, já fica adiantado para vocês que nos pontos de mínimo e máximo são pontos de estagnação. A função nem cresce nem decresce. Okay? E se ela antes do ponto vermelho estava decrescendo e depois ela começou a crescer, nós vamos chamar esse ponto de um ponto de inflexão. Isso é muito utilizado na economia. Enfim, vocês podem ver aí no noticiário a terminologia inflexão. Inflexão é todo ponto que antes dele estava decrescendo e depois dele começou a crescer, ou todo ponto que antes dele estava crescendo e depois, né, ele começou a decrescer. Aí, se eu der essa ideia para os senhores, eu pergunto novamente aqui, ó, y igual a x ao cubo. X ao cubo, vocês já sabem. Deixa eu apagar todas as notações. Y igual a x ao cubo, você já tem ideia. E a função x ao cubo, ela é assim, né? Aí, sabendo que eu acabei de falar, ponto de inflexão é aquele ponto onde antes ele decresce e antes ele cresce, ou então antes ele cresce e depois ele decresce, tá? Então, tanto nesse caso aqui, que ele cresce e depois decresce, esse ponto é um ponto de inflexão, e nesse caso aqui de cima ele decresce e depois cresce, também é um ponto de inflexão. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, olha, esse pontinho aqui, 0, 0, eu posso chamar ele de ponto de inflexão? Pode repetir, professor? Posso. Eu falei que o ponto de inflexão é um ponto que ele tem uma particularidade. Nesse ponto, a função estagna. Ela nem cresce nem decresce. E ele vai ser chamado de inflexão
né, que é um ponto de mínimo ou de máximo, se antes dele eu tinha um comportamento decrescente e depois ele começou a crescer, ou então se antes desse ponto eu tinha um comportamento crescente e depois ele começou a decrescer. Nesse caso aqui, gente, x ao cubo, antes do ponto vermelho aqui, o que acontece com a função? Cresce ou decresce? Decresce? Ela está crescendo, né? Olha, todas as retas tangentes, ela tem um coeficiente positivo, tá? Ela está crescendo. E depois do ponto vermelho, pessoal, ela cresce ou decresce? Decresce. Ela cresce, continua crescendo, ó. Continua crescendo. Isso, todas as nossas retas tangentes, elas estão sempre com A positivo. Então, repare, por favor, ó. Aqui eu tenho A maior que zero, 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 A maior que zero. A maior que zero significa que ela está crescendo. Professor, não entendi Então, que antes e função você tá depois, falando. Qual é o gráfico que você está falando? Isso que eu também tô perdida. É o gráfico de falando de cima? baixo. Isso. Deixa eu fazer em outra cor, então. Calma aí. Vamos A fazer isso aqui. setinha não tá aparecendo, só aparece a caneta você desenhando. Vamos fazer então de novo aqui, ó. Tá aparecendo aqui agora? Tá. É o Tá, né? desenho. Beleza. Apareceu aí, Ana, né? Sim, sim. Tá, beleza. Então, ó, x, y, y igual a x ao cubo. Aqui nós temos um ponto, 0 e 0. Eu perguntei para vocês se era um ponto de inflexão. E aí eu falei que para saber se é um ponto de inflexão, antes dele você analisa. O que acontecia antes dele? Antes dele é daqui para cá. O que acontece? Marca um ponto aqui, ó. Marca um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Faz uma reta que seja tangente ao gráfico. Tangente significa que ele só encosta no gráfico uma vez. Então aqui ele vai estar aqui. Nesse outro ponto, 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 aqui. Todas as retas aqui, vocês concordam comigo que elas têm coeficiente positivo, né? Ana, Letícia, Marciele, Felipe, Sim, Lucas. sim. Sim. Tá. E aí você vai olhar agora à direita do ponto. Então faz aqui, ó, ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Faz tangente. Tangente, 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 tangente. Reparem que também deu positivo, né? Todas elas, olha aqui para a câmera que vai estar espelhado, mas enfim. A ideia é que todas as funções assim, né? Crescente, todas as funções assim seriam as decrescentes. Então, ele continua crescente à esquerda e continua crescente à direita. Reparem que não satisfaz o ponto de inflexão. O ponto 0, 0, ele não é ponto de inflexão. Tá? É diferente do que eu fiz lá no outro exemplo. No outro exemplo, fazendo aqui, no y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, antes do ponto 0, 0, professor, mas por que você pegou o 0, 0 nesse e o 0, 0 no outro? Porque nesses dois casos, pessoal, o 0, 0 era o ponto de mínimo ou ponto de máximo, né? E no caso lá do x ao cubo, ele nem era ponto de mínimo nem ponto de máximo. Mas nesse caso aqui é um ponto de mínimo. E antes do ponto de mínimo, se eu fizer tangentes ao gráfico, olha só, as minhas retas elas estão decrescentes, porque o A é menor do que zero. E após o ponto, as retas estão crescentes. Ó. O A é maior do que zero. Olha o que eu falei, ó, a reta está assim, então A maior que zero. Aqui as retas estão assim, A menor do que zero. Aqui então cresce, aqui decresce. Se estava decrescendo e depois começou a crescer, eu vou chamar aqui o ponto 0, 0, é um ponto de inflexão. Tá? E o outro Professor, caso então, também. o ponto de inflexão é Oi, só Ana. com a função de segundo grau? Não é É não. isso? Olha só, vou dar um outro exemplo para você aqui.
Vamos pegar uma função que não é do segundo grau. Yx. Uma função senoidal. Olhem, por favor, para esse ponto daqui. E olhem, por favor, para esse ponto daqui. Olha só, Ana. Se eu fizer pontos antes desse ponto vermelho, tá o quê? A maior que zero. Crescente. Se eu fizer pontos depois desse ponto vermelho, tá decrescendo. Então, esse ponto aqui também é um ponto de inflexão. Olha para cá agora, olha para esse ponto daqui. Se eu fizer pontos antes do ponto vermelho, ela está decrescendo. Se eu fizer pontos depois, ela está crescendo. Então aqui, ó, também é um ponto de inflexão. Tá? Não é sempre nas parabólicas, não. Pode ser qualquer função que respeite essa regrinha de crescer e decrescer, ou decrescer e crescer. Tá aí uma novidade de nomenclatura para os senhores. A Luiz H falou não. Não lembro, Luiz, o que eu perguntei. Era de inflexão. Ah, tá. Show. Beleza. E aqui, né, olha só como eu falei que a ideia do máximo e mínimo, ele tem que te dar um intervalo, ele tem que definir um intervalo. Se eu perguntar para os senhores aqui, olha só, essa função é a função senoidal. Então aqui é o -1 e aqui é o 1. Se eu perguntar para vocês quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo, vai ficar um pouco confuso, né? Porque eu falei para vocês que o ponto de máximo é um ponto, né, no qual o y é o maior dos maiores. Não tem ninguém superior a ele. E o mínimo é um ponto no y que não tem ninguém menor do que ele, menor dos menores. Só que, olha só, na função senoidal, esses pontos se repetem, né? O 1, ele se repete para cá. Olha aqui o 1 de novo. E o -1 também se repete para cá, né? Olha o -1 aqui. Então, na função trigonométrica, que é uma função periódica, se eu não te definir um intervalo, fica confuso. Pô, como é que eu vou falar que 1 é o maior dos maiores se depois de tantos períodos ele também se repete? Então, aqui na função trigonométrica, a gente geralmente fala, ó, de 0 até π. Tá? Quem é o ponto de máximo? Aí você vai falar, ó, esse cara daqui. De π até 2π. Quem vai ser o nosso ponto de mínimo? Vai ser esse cara daqui. Tá bom? Alguém sabe me dizer qual é esse x? E x, que na minha função seno, vai dar 1 em radiano. Π sobre 2. Isso, π sobre 2. E aqui, qual é o x que eu vou colocar aqui para dar -1? Três π sobre 2. É 3π sobre 2. Show. 3π sobre 2. Tá? Então temos 0, π sobre 2, 90 graus. O π que vai dar 0. O 0 que vai dar 0. O 3π sobre 2 que dá -1. E o 2π que vai dar 0. Lembra do círculo trigonométrico, né, galera? Seno. Deixa eu escrever aqui. Seno, cosseno, né? 1, menos 1, menos 1. Aqui está o 0. Então, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de π vai dar 0, seno de 3π sobre 2 vai dar -1. E o seno de 2π também vai dar 0. Tá? A gente vai ver o círculo trigonométrico. Você sempre tenta fazer a projeção. Por que o seno de 30 vale meio? Você marca aqui 30 graus, faz a projeção, o tamanho da projeção vai ser o cosseno, que dá raiz de 3 sobre 2,
E o tamanho da projeção no eixo do seno vai ser o seno de 30, que vai dar meio, tá? Vamos, então, ver isso lá na frente. E aqui nessa nossa parábola, né, qual vai ser o ponto de mínimo e o ponto de máximo? Já falei, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nesse aqui, gente, determinar o máximo de menos x ao quadrado mais x mais 1. Como é que a gente faz isso? Então, do vértice, menos delta sobre 4a. Menos delta, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. 4 vezes menos 1. Quanto é que dá isso? Menos b ao quadrado, temos 1, menos 4 vezes a, que vai dar menos 1, vezes c, que deu 1, sobre menos 4. Então, teremos menos, aqui temos 4, né? Menos que vai dar mais, então temos 4 mais 1, 5. Temos menos 5 sobre menos 4, isso aqui dá 5 quartos. Ok? 5 quartos. Só que ele quer o ponto de máximo, então também tem que calcular o x do vértice. Menos b sobre 2a. Quem é menos b? Menos 1 sobre 2a. 2 vezes menos 1. Então temos menos 1 sobre menos 2. Quanto é que deu isso aqui? 1 sobre 2. Ok? Então, dessa forma, esse nosso gráfico, ele é assim, porque o a é negativo, tá? Calma aí que eu viajei. Professor, Vamos fazer diferente aqui. Oi, pode falar, por favor. por que você colocou menos 1 no x do vértice? No b, tipo assim, você disse que o b vale menos 1. É porque aqui a nossa função é menos b sobre 2a. Então eu coloquei menos e o Ah, b não, é não, não. positivo. Entendi. Foi? Sobre Uhum. 2 vezes menos 1, deu 1 sobre 2. Eu não tinha visto esse sinalzinho aqui, ver o Beleza, negativo. tranquilo. Pessoal, quais são as raízes desse nosso polinômio aqui, né? Vamos ver. A gente pode fazer também, se não quiser fazer por Bhaskara, tem o famoso algoritmo do soma-produto. Vocês lembram do soma-produto? Não. Não? Vamos fazer então aqui para relembrar. Então, duas formas de achar a raiz, né, dessa função, que é uma função no segundo grau. A primeira que eu mostrei para vocês é a função de Bhaskara. Então, seria escrever x igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, 1, menos o 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que deu 1, sobre 2a, 2 vezes menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que dá 4 mais menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, com mais um 5, raiz de 5, sobre menos 2. Então, as nossas raízes são menos 1 mais raiz de 5 sobre menos 2 e menos 1 menos a raiz de 5 sobre menos 2. Tá? Isso aqui você pode multiplicar assim embaixo por menos 1, fica 1 menos raiz de 5 sobre 2, e aqui fica 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, essa é a fórmula para achar as raízes por meio da equação de Bhaskara. Tem uma outra metodologia que, nesse caso aqui, não vai funcionar, porque as raízes são bem feias, né? Olha, 1 menos raiz de 5 e 1 mais raiz de 5. É uma metodologia bem feia, mas você consegue fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui, aproveitando a história. O nosso gráfico, x e y, tá? O a é negativo, então ele é assim. E eu também tenho 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Quanto é que dá isso? Olha, 1 menos raiz de 5 vai dar um número negativo, né? Vamos fazer a conta aqui, porque raiz de 5 é um número que é maior do que 2. Então, se eu fizer 1 menos a nossa raiz de 5, esse cara vai ter que ser um número negativo. 1 menos raiz de 5, ele dá
menos 1,2 e eu vou dividir por 2. Deu menos 0,61. Então, eu sei que ele está aqui, ó. x1 está aqui. O nosso x2 é 1 mais raiz de 5, então ele já vai ser positivo, né? Número positivo. Professor, na prova eu preciso fazer a conta com a calculadora? Não precisa, aluno. Você tem que estimar, né? Raiz de 5 é um número maior do que 2, né? Porque a raiz de 2 já vai dar 1 ponto alguma coisa. A raiz de 3, 1 ponto alguma coisa. 1,4, depois 1,7. A raiz de 5 vai ser um número maior do que 1. Se for um número maior que 1, 1 menos ele vai dar um número negativo. Então você já marcou. E o x2, número positivo. A menor do que 0, então eu sei que ele faz isso. Ele vai ter esse comportamento aqui, passando por aqui. E que ponto que é esse, né, gente? É o ponto 1 lá, ó. O ponto 0, 1. X igual a 0, y igual a 1. Que ponto que é esse aqui? X do vértice. Qual é o ponto que é esse aqui? Y do vértice. Tá? Então, está aí definido todos os pontos da nossa parábola. Aí o que eu perguntei é se vocês lembravam do some-produto. Some-produto é o seguinte, eu vou pegar uma outra função, porque essa não dá para aplicar o some-produto. Agora vamos pensar aqui uma função. X ao quadrado. X ao quadrado. Mais 2x. Mais 1. Vamos ver se a gente consegue criar alguma. X ao quadrado mais 2x. 1 ao quadrado vai dar 1. Vai dar menos 2. Vou botar aqui mais 1. Deixa eu ver. X ao quadrado mais 2x mais 1. Aí, olha só. Temos essa função. Isso aqui é o nosso f de x. Uma das formas que eu acabei de falar seria aplicar Bhaskara. E a outra forma seria o que nós chamamos de some-produto. A soma das raízes, tá? O que é some-produto? O que é SP? A soma significa a soma das raízes. A soma das raízes tem que ser menos B sobre A. E o produto das raízes tem que ser C sobre A. Professor, como assim? Quanto é que dá menos B sobre A, pessoal? Menos 2 sobre 1, menos 2. C sobre A, 1 sobre 1, deu 1. Aí você tem que pensar, sabendo que a soma das raízes deu menos 2 e o produto dá 1, você vai fazer o seguinte. Então, quais são as raízes x1 mais x2, que dá menos 2, e x1 vezes x2, que dá igual a 1? Ou seja, qual a raiz que somada dá menos 2 e o produto dá 1? Aí você vai pensar. Pense em dois números aí, números reais, cuja soma dê menos 2 e o produto dê 1. Soma menos 2 e o produto 1. Professor, não tô sabendo não. Alguém quer ajudar a gente? Qual é a soma que dá menos 2 e o produto dá 1? Menos 1 e menos 1. Isso aí, menos 1 e menos 1. Professor, mas pode ser igual? Sim, aluno. É o caso onde o delta, né, ele é igual a 0. Então, a nossa função ela vai encostar uma vez assim. Né? Se o A for negativo, ela vai fazer assim. Então, ó, x1 igual a menos 1 e x2 é igual a x1, que também é igual a menos 1. Tá? Faz só aqui agora, olha. Menos 1 mais menos 1. Menos 1 mais menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Faz agora, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, o some-produto, a ideia é essa. Você pega uma função, você sabe que a soma das raízes tem que ser menos B sobre A, e o produto das raízes tem que ser C sobre A. Então, eu fiz lá, soma menos B sobre A, menos 2. Produto, né? C sobre A, vai dar 1. Então, quem somado que dá menos 2 e o produto que dê 1, vai ser menos 1 e 1. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, e menos 1 com mais menos 1 vai dar menos 2. Então, essa aqui é a soma e produto. Mas, professor, por que você falou para a gente que não funciona? Não é que não funciona, pessoal. É porque a ideia do soma e produto é para você resolver de cabeça. Aqui, não dá para fazer de cabeça. Quanto é que vai dar a soma aqui das raízes? Menos B sobre A. Isso deu 1. Quanto é que vai ser o produto? C sobre A. 1 sobre
menos 1. Pensa aí, quais são as raízes cuja soma dê 1 e o produto deu menos 1? Aí você vai ficar queimando a sua cabeça aí. Professor, soma dá 1, produto dá menos 1. Aí você vai falar 1 e 1. Soma de 1 em 1 dá 2. Então já não é. Professor, menos 1 e menos 1 também não dá. A soma de menos 1 com menos 1 dá menos 2. Pode quebrar a cabeça à vontade, galera, que você não vai chegar na solução, né? E era o quê? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Quem é que ia chutar aqui? Ah, faz 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então é aquilo. Se você caiu nisso aqui e está tentando 1, 2, menos 2, 3, 4, 0, 1, não está conseguindo, é porque o seu delta ele está dando um número, né, que não é uma raiz quadrada perfeita. Raiz de delta, né? Pode estar dando lá um raiz de 87. Não tem raiz, não é um número quadrado perfeito. Quando você tem, por exemplo, raiz do 9, 121, né, 4, e aí esses quadrados perfeitos fazem com que o seu processo de soma e produto fique muito fácil. Ah, a soma dá 2 e o produto 4. Só que quando o seu delta é um número que não é um quadrado perfeito, que é esse caso aqui, aí você não vai conseguir resolver com soma e produto, não. Tem que fazer por Bhaskara. Tá bom? Entendeu? Entendeu, Marciele, Letícia, Ana, Felipe, João Pedro? Sim, sim. Beleza. Sim. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Sim, Obrigado, professor. beleza. Vamos lá. Agora, gente, então falamos de função. Pessoal, nós falamos de função afim e função binômio de segundo grau. Foi o que a gente falou. Vamos agora falar sobre o polinômio racional inteiro. O que é um polinômio racional inteiro? É exatamente isso aqui. É qualquer função que é escrita, né, por um polinômio. A0 x elevado a n, A1 x elevado a n menos 1, até um AN menos 1x, e inclusive o AN. Professor, não entendi nada dessa função aí. Nunca nem vi. Não, cara, claro, a gente acabou de ver. Ó. Isso aqui é uma função polinomial racional inteira. Essa aqui é uma função polinomial racional inteira. Pô, mas aqui, mestre, tu escreveu com os n's, n menos 1, tá confuso. Isso aqui é só uma generalização matemática, tá? F de x igual a x. O que eu quero dizer é que para uma função ser chamada de polinomial racional inteiro, ela tem que ser um polinômio, e o polinômio é caracterizado por quê? Por uma função que tem constantes inteiras. Então, olha, A0, x elevado a n. E, além disso, para ela ser polinomial, o meu polinômio, né, o meu grau, ele tem que ir diminuindo. Então, por isso que eu coloco, ó, A1 é a segunda constante, x elevado a um número menor do que n menos 1. Mais A2, x elevado a n menos 2. Isso vai lá por diversos números, até que a gente chega no penúltimo, né, que é o AN menos 1, vezes x elevado a 1. Depois a gente chega no AN menos 1, é o próprio, depois o último é o AN vezes x elevado a 0, que dá 1. Isso aqui dá 1, então é o próprio AN. Reparem que é exatamente aquilo que estava escrito atrás, né? Qual era esse polinômio? Olha, x ao quadrado menos 6x mais 8. X ao quadrado menos 6x mais 8. Quem é o A0, pessoal? É o 1. Quem é o A1? É o nosso menos 6. E quem é o AN? AN é o nosso número 8, que não tem a nossa variável, tá? Reparem o seguinte, aqui nós temos A0, A1 e A2. Qual é o nosso grau do polinômio? 2, tá? Sempre tem que bater. Ali, N e N. Então, isso é uma função polinomial, porque é um polinômio, o seu grau vai diminuindo a cada expoente, n, n-1, n-2, até o valor 0, né? E quando elevado a 0 vai dar 1. E a nossa constante, os coeficientes vão aumentando, 0, 1, e vai até o valor n. Tá? Oi, Breno, fala com a gente. O A0 é qual? É x ao quadrado. O nosso A0, nesse caso, é o 1, Breno. É o 1. Ah, é o
É 1, tá. é. É Beleza. sempre, o A0 vai ser sempre o termo que está próximo, né, colado, multiplicando o maior grau do polinômio, que no caso é o x ao quadrado. Então vamos lá, Beleza. deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Bebi uma água. Nesse outro exemplo aqui, Breno, menos x ao quadrado mais x mais 1. Então aqui, vamos apagar esse e reescrever. Menos x ao quadrado mais x mais 1. Novamente, eu tenho o A0, que é o menos 1. Eu tenho o A1, que é o 1. E eu tenho o A2, que também é 1. Reparem, quantos coeficientes eu tenho? Ele vai até o A2. Qual é o grau do meu polinômio? É o 2. Tá? Então, essa é uma função polinomial racional inteiro. Nós utilizamos aqui, ó, números inteiros. Cadê? Ó, n menos 1, enfim, todos eles vão ser os números inteiros. Como vocês podem ver aqui, o n, ele pertence aos números inteiros, tá? Não negativos. Isso aí é uma obrigação para que nós tenhamos uma função polinomial. Então, professor, inteiros não negativos, a gente pode falar, então, 0, 1, 2, até o infinito. Então, n pode ser 0, 1, 2, eu posso ter um polinômio de grau 0, que é uma constante. Posso ter um polinômio de grau 1, que vai ser uma função afim. Polinômio de grau 2, que vai ser uma função, um trinômio de segundo grau, né? A função quadrática. Polinômio de grau 3, de grau 4, infinitos. O domínio, né? Eu pergunto para vocês, y é igual a f de x. Lembra da caixa? ax2 mais bx mais c. Eu tenho alguma limitação aqui? Não, né, pessoal? O domínio, nesse caso, são os reais, né? Eu posso colocar o que eu quiser. Posso colocar x igual a π, que é um número irracional. Aπ ao quadrado mais bπ mais c. Eu posso colocar o número neperiano. A vezes e ao quadrado mais b vezes e mais c. Eu posso colocar um número que é uma dízima não periódica, né? Por exemplo, o π que eu já falei. Eu posso colocar uma dízima periódica composta, né? Ou uma dízima simples. Então, vamos ver. A0 que multiplica 1/3, né? 0,3333 ao quadrado mais A1 vezes 1/3 elevado a 1, né? Mais o A2. O domínio são os reais, tá? Agora a gente tem que pensar o seguinte: a imagem já não é tão tranquila assim, né? Porque a imagem ela vai depender do n e também vai depender dos meus coeficientes. Olha só, o exemplo do x ao cubo. F de x igual a x ao cubo, que foi o exemplo que eu falei. Qual é o domínio nesse caso, gente? Reais. E qual é a imagem? Alguém pode me falar aqui qual é a imagem nesse caso? Quem é que chuta aí? Camila Piniel, Giovana Bartel, Felipe Calvelli. Júlia Vargas, qual é a nossa imagem aí? Ajuda ela, Letícia. Não sei, professor, não pode ser reais também, não? Pode ser os reais, exatamente. A imagem lembra que é tudo que vai retornar da função, tá bom? Então tudo que vai retornar da função é o y. E raiz quadrada de x, aí, tipo, seria diferente? Seria diferente. Vamos fazer esse exemplo, olha só. Então, nesse caso do x ao cubo, a imagem pode ser esse, como pode ser esse, né? Eu não tenho esse ponto tem x negativo e y negativo. Esse também. E esse, x positivo e y positivo. Então, a imagem nesse caso, que ficou horroroso, a imagem aqui da função, ele é x pertencente aos reais. Aí a Letícia falou pra gente o seguinte, ela falou do y igual a raiz de x.
Não foi isso, Letícia? Que é x elevado a meio. Sim, isso mesmo. Nesse caso aqui, qual é o domínio, pessoal? O domínio da nossa função. X maior ou igual a zero, né? Todos de acordo? X pertencente aos reais. Mas o x não pode ser zero. O x, se eu botar x maior ou igual a zero. Pode ser zero, né? Lembra? O zero ao quadrado vai dar o zero. O zero também é um quadrado perfeito. Beleza, Letícia? Beleza. Então o x ele também pode. Então a gente reescreve o domínio como se fosse x pertencente aos reais não negativos. Então acima de zero. Tá? E a imagem aqui nesse caso? Como é que seria a imagem desse? O que você apostaria como imagem? Maiores do que zero, né? Isso, maiores do que zero, inclusive o zero também, né? Também pode dar zero. Se o x for zero, o y vai dar zero. Então a minha imagem aqui, ela também é x pertencente aos reais, tá? Não negativos. Ok? Ok. Beleza. Agora a gente vai falar uma nova propriedade que é muito interessante, diferente da nossa intuição, que é a paridade, né, das funções, tá? Aqui é uma abordagem inicial, mas o que a gente define como sendo um número par, né? O número par é aquele número que a gente consegue fazer a sua divisão por 2, né? 2, o 4, o 6, o 10, o 20. E o número ímpar, né? O número ímpar é o número que você não consegue fazer a divisão pelo 2, né? 1, 3, o 5, o 7, o 9. Você não consegue dividir esses números por 2. Quando você era criança e brincava lá no seu... Tinha que tirar 0 e 1, aí você tinha sempre um primo chato que queria falar, não, 0 e 1 não, 0 e 5. Aí tinha outro primo ainda que era o mais chato, que ele falava para tirar empapar. Aí ele falava empapar, empapar. Ele sempre começava do ímpar, por quê, né? Porque ele jogava o teu dedo lá, você ficava com a mão aberta, e ele começava com o ímpar, porque justamente o 1 é o ímpar. Então ele viu alguém fazendo aquilo, né? E ele fazia corretamente o somatório dos seus dedos na mão e dava ali ímpar ou par. Só que tinha o Zezinho que não gostava da matemática e ele começava a falar par, ímpar, e ficava ao contrário, né? Então, o que prestou atenção na aula, ele viu que se começasse com ímpar, par, dava exatamente a quantidade correta. Nas funções, isso não nos ajuda em nada, tá? A paridade da função, como nós veremos lá na frente, ela não tem nada a ver se é divisível por 2, se não é divisível por 2, se a função... Ah, professor, y igual a x ao quadrado, x igual a 2, retornou 4. Se retornou um número par, é uma função par. Não tem nada a ver, tá, pessoal? A gente vai ver isso aqui mais à frente, mas já adiantando, vamos ver uma função polinomial racional inteira do tipo x elevado a n. Eu falei para vocês que a imagem ela depende do n, do a1, do a0 e do an, tá? Então, a priori, eu não tenho como falar para os senhores, essa função vai ter a imagem tanta. Eu tenho que analisar caso a caso. E a outra particularidade é essa da paridade, né? Reparem que se o meu n for um n par, 0, 2, 4, 6, o nosso gráfico é do tipo parábola, né? Nós podemos até, inclusive, usar o GeoGebra aqui agora. Eu vou parar o compartilhamento. Parar a apresentação. E abrir o nosso GeoGebra aqui. Vocês olharem o que acontece com f de x. Eu tenho que compartilhar a tela novamente. Uma janela não. Uma guia. Então, todos estão vendo aí o meu GeoGebra. Apagar as recuperações. A gente vai trabalhar de funções f de x igual a x elevado a n. Tá bom? Professor, que legal aí, ó. Pareceu uma barra. Que parada é essa? Esse GeoGebra ele tem recursos interativos, tá? Você consegue
iterar sobre o gráfico. Então, vamos ver aqui exatamente isso. Quando o n for igual a 1, pessoal, nós temos a nossa função afim, né? Nossa função afim. Quando meu n é par, o que vai acontecer? Nós temos um gráfico do tipo parábola. Professor, x ao quadrado eu já sabia. Vamos lá, aluno. Vamos colocar aqui 10. 10 e aqui 10. Vamos lá. 4, o que acontece quando eu boto 4, mestre? Ô, professor, esse Parkinson aí tá brabo, hein? 4. Ele fica muito sensível se eu colocar um intervalo grande. Vou colocar 6. 6. Vamos ver se assim fica melhor. Aí, ou é o Parkinson do professor, ou é o mouse Logitech que não está funcionando bem. Mas, notaram a diferença do x ao quadrado para o x à quarta? Y igual a x ao quadrado. Olha só. Notem agora o y igual a x à sexta. Y igual a x à 12ª. Né? Ele vai ficando cada vez mais vertical, né? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, a função ela fica crescente de uma forma mais rápida. Aqui, olha só, para o azul, ela crescia só que devagar. Agora, olha o laranja, 12, ela já cresce de uma forma muito mais rápida. Agora, vamos olhar o seguinte. Eu coloquei potências pares na minha função. 2, 4, 6. Professor, tu não botou o zero. Claro, né? X elevado a zero é uma função racional, polinomial inteira, só que ela é uma constante. Vamos colocar agora, gente, números na potência que sejam ímpares. Y igual a x elevado a 3. Deixa eu apagar aqui para não confundir os outros. X elevado a 3. Professor, então, pela lógica, se o senhor colocar x à quinta, ele vai ter o mesmo comportamento, só que vai ficar mais íngreme. Isso aí, aluno. Olha lá. Y igual a x elevado a 7. Y igual a x elevado a 11. Tá vendo? Ela também tem um comportamento parecido com x ao cubo, só que ela vai ficando cada vez mais íngreme. A sua variação é cada vez mais forte. O que eu preciso que vocês entendam? Se eu tenho uma função polinomial, tá? X ao quadrado, x à quarta, esse expoente é par, então a gente tem um comportamento que é parecido com a função x ao quadrado. Beleza, professor? Que é isso aí que o senhor está mostrando. Se agora eu tenho um expoente que é ímpar, 3, 5, 7, 11, ela vai ter um comportamento que se assemelha à função x ao cubo, tá bom? Professor, mas o senhor falou, e não definiu conosco o que é, né, a função par. Então, vocês vão ver que, é claro, essas funções x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x a 10, x a 12, são funções pares. E as funções x ao cubo, x à quinta, x à sétima, x a 11, são funções ímpares. Mas não é porque somente ele tem um n par ou um n ímpar, tá bom? Existe uma definição, e nós vamos ver agora aqui rapidamente, né? Vamos abordar o que é essa paridade. A função... Ih, congelou meu computador. Calma aí. Tá. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Como é que eu vou reescrever, então? A gente vai definir... Será que eu consigo reescrever aqui? Deixa eu ver. Eu tô vendo a tela, mas não tá mexendo nada não, tá tudo claro. Deixa eu ver se eu consigo colocar um post-it aqui. Não deve ter isso não, né? Deixa eu ver aqui mais. Texto, que legal, texto. Consigo escrever. Então aqui, gente, olha.
A função é par. Professor, entendi. 2x², sexta, 12, 24, 32, funções pares. E as ímpares? X², x⁻, x⁻21, elas são pares e ímpares, tá bom. Mas, de uma forma geral, eu quero que vocês entendam o seguinte. A função par, ela é dita função par porque ela tem uma característica. Que característica é essa, professor? F de x igual a f de menos x. E, professor? Uma viagem isso aí. F de x é igual a f de menos x. Não entendi muito bem isso não. Calma. A função ímpar, a gente define como f de menos x. Cadê minha guia? Cadê que sumiu? A função ímpar. Vamos lá, tem que acrescentar um texto. A função ímpar. Ela é dita ímpar porque ela tem uma outra propriedade. F de menos x é igual a f de x, desculpa, é igual a menos f de menos x. Alguém aqui já tinha visto isso anteriormente, galera? Eu não. Eu também não. E eu. Show. Então, beleza. Uma novidade, então, paridade de funções. Já falei e repeti, x² a sexta são pares e x⁻1, 3, 5, 7 são ímpares, só que essa não é a regra geral. A regra geral para que ela seja par ou ímpar é que na par o f de x vai ser igual ao f de menos x. Então, ela vai ser uma função par. F de x igual a f de menos x. Na ímpar, mestre, f de x vai ser igual ao menos f de menos x, né? Ou então, né, o f de menos x igual a menos f de x. Mas eu gosto de recordar assim, par é o básico, é o oposto. F de x igual a f de menos x. E o ímpar você coloca um sinal a mais. F de x igual a menos f de menos x. Professor, tem como dar um outro exemplo? O Breno levantou a mão. Fala pra gente, Breno. A função vai ser f de x igual a f de menos x, é porque qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo? Isso aí. Na verdade, não é elevado ao quadrado, né? É elevado a uma No caso, potência elevado ao par. par, né? Isso aí. Então você sacou a ideia. E aí tem uma outra ideia também, Breno, que vocês vão ver graficamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. X². Pessoal, x², ele tem uma particularidade que vocês, senhores, talvez não observaram aqui. X² é uma função par, né? Por quê, mestre? Porque o n é 2, tá bom. Mas agora eu falei para vocês que o par é porque f de x igual ao f de menos x. F de x igual a x². Beleza, entendi. Agora reparem, se você colocar menos x no lugar do x, se eu colocar menos x no lugar do x, vai ficar menos x². E menos x², professor, é igual a menos x vezes menos x. Menos x vezes menos x. E meu computador congelou. Menos x vezes menos x. E menos x vezes menos x, quanto é que dá isso, galera? X². Só que eu falei para vocês que x² era o quê? F de x. Então, olha, f de x é igual ao f de menos x. Se f de x é igual a f de menos x, a função é par, pelo que eu acabei de mostrar. Professor, eu odiei isso aí, pô, parada complicada, trocar x por menos x. Não tem uma outra forma mais fácil? Tem sim, cara. Olha para cá, olha para o gráfico. Aqui em preto, né, temos o meu eixo y, que eu não consigo marcar. Vocês conseguem olhar o meu cursor girando aqui? Não, né? Sim. Sim. Ah, dá. Então, aqui no y, o eixo y, pensa que o eixo y é como se você colocasse um espelho, tá? Seu espelho aí para fazer o seu make-be. E aí, olha só, a função par tem uma outra característica. Além do f de x ser igual a f de menos x, ela é espelhada, ela tem uma simetria, tá? Com o meu eixo y. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o quê?
O que acontece na parte positiva do x, ou seja, quando o x vale 0, 1, 2, 3, que é essa parte direita aqui, por ser par e por ter simetria com o eixo y, o que acontece para a direita vai ter que acontecer para a esquerda. Claro que refletido, né? É um espelho. Então, isso aqui vai para a direita, aqui vai para a esquerda. Professor, dá um outro exemplo aí. Vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Olha aqui, se eu pergunto para vocês, pessoal, seno de x é par ou ímpar? Pô, professor, mas esse não tem nem n, como é que eu vou fazer? Vou ter que chutar, vou deixar em branco. Aí você vai lembrar, f de x igual a f de menos x. Será que é? Aqui não deu nada, porque né, eu não coloquei a entrada. Y igual a seno de x. Tá aparecendo aqui embaixo. Vou botar aqui y igual cosseno de x. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Pessoal, olhando para cá, sem fazer f de x e f de menos x no cosseno, ela tem simetria com o eixo y? Olha para o lado direito do x, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Eu posso falar que eu tenho um espelho aqui no y e ela é refletida para o outro lado. Tudo que acontece à direita do x acontece à esquerda. Ela é parecida com esse cara daqui? O que vocês acham? Sim. Show de bola. Então, a função cosseno, também posso falar que ela é uma função considerada como função par, tá bom? Porque f de x é igual a f de menos x. O cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de menos π sobre 2. Lembra do círculo trigonométrico? Quando você faz o cosseno de π sobre 2, você rotaciona o seu dedo. Deixa eu ligar minha webcam aqui. Webcam é uma parada esquisita, né? Parece coisa de velho, webcam. Quando a gente faz, aqui está o círculo trigonométrico, 0. Então, quando você fala cosseno de π sobre 2, você rotaciona no sentido trigonométrico, que é o sentido anti-horário. E aí o cosseno talvez fique espelhado na imagem dos senhores, né? Mas, enfim, pega seu braço esquerdo, rotaciona no sentido anti-horário. Cosseno, π sobre 2, sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido trigonométrico. Como é que eu calculo o cosseno de π sobre 2, que é de 90 graus? Você projeta, né, aqui embaixo, que vai dar o quê? Cosseno de 0 vai dar 1. Tá certo? Beleza, professor. Cosseno de 0 vai dar 1. Mas o cosseno de 0 está aqui. O cosseno de π sobre 2 vai dar 0. Beleza, entendi, mestre. O cosseno de π sobre 2, ele não tem nenhuma projeção. Ele vai dar 0. E o cosseno de cosseno de 0 ele vai dar 1, porque a projeção é todo o meu antebraço. Então, isso aqui vai dar 1. Cosseno de π sobre 2, eu aumentei, fui aumentando, minha projeção foi caindo, minha projeção caiu, cosseno de 90 deu 0. Agora, olha o seguinte que eu vou fazer. Vou voltar para o 0. E agora eu quero fazer o cosseno de menos π sobre 2. Porra, como é que eu vou fazer o cosseno de π sobre 2 e menos π sobre 2? Lembra que na trigonometria, o mais e o menos no argumento do cosseno, na verdade, é o sentido de rotação. O π sobre 2, por ser positivo, é o sentido trigonométrico anti-horário, então sobe. O menos π sobre 2, por ser negativo, é o sentido horário, é o sentido não trigonométrico ou antitrigonométrico, ele vai ser para cá. Então aqui agora a gente tem o menos π sobre 2. E repare que ele também vai dar 0, né? A projeção dele vai dar 0. Então, fechando aqui a nossa câmera e voltando para a nossa tela, reparem que se você pegar um ponto aqui, x igual a π sobre 2, que é essa reta azul, e pegar um ponto x igual a menos π sobre 2, reparem que a função no π sobre 2 está exatamente igual na função no ponto menos π sobre 2. Professor, pega outro ponto. Vamos pegar outro ponto. X igual a 1. X igual a 1. A função, quando x vale 1, tem esse intervalo aqui, esse ponto, né? Olha lá, que dá 0,54. Faz x igual a menos 1, mestre. Vai dar exatamente a mesma coisa lá, 0,54. Elas têm o mesmo
ponto, tá? Para positivo e negativo, por isso que é uma função par. Mestre, entendi. F de x igual a f de menos x, função par, ela tem simetria com o eixo y, é como se tivesse um espelho, ela vai ser simétrica com relação ao eixo y. Agora o ímpar, professor. O ímpar tem um sinal a mais ali que o senhor falou. F de x igual a f de menos x. Vamos olhar aqui, pessoal, para o nosso texto. F de x igual a x ao cubo. Tá, professor? Eu vou falar que ela é ímpar porque n igual a 3. Tá. Vamos ver que ela é ímpar agora pela expressão f de x igual a f de menos x. Vezes menos 1. Então, vamos lá. F de x igual a x ao cubo. Professor, quem é menos f de menos x? Menos f de menos x. Vai ser igual, aluno, menos... Quem vai ser f de menos x, professor? Eu pego o menos x e vou colocar dentro ali do x. Então vai ser, pego o menos x, coloco dentro do x, tá? O cubo. Quanto é que dá isso? Menos x ao cubo é o quê? É menos x vezes menos x vezes menos x. Que vai dar menos x ao cubo. Beleza. E menos vezes menos x ao cubo dá x ao cubo. Então, reparem que o meu f de x deu igual a menos f de menos x. Se f de x deu igual a menos f de menos x, então a função é par, tá? Que é igual a falar que menos f de x deu igual ao f de menos x. Ah, mas eu não gosto dessa anotação não, porque é difícil de gravar. F de x é igual a menos f de menos x. A função é ímpar. Professor, também achei confuso, não entendi nada, e eu queria saber se dá para entender por simetria. Também dá, cara. Olha só. X ao cubo. Ela não é igual ao x ao quadrado. Já está evidente, né? Por que ela não é igual ao x ao quadrado? Porque o que tem aqui do lado direito não tem do lado esquerdo. Mas olha só o que eu vou falar para os senhores. As funções ímpares, em termos de simetria, ela tem qual propriedade? A ímpar ela tem a propriedade de ser simétrica ao y. Ué, mas como assim? Mas nem tem lá ali no y, não tem nada. Pois é, aluno, mas ela é simétrica ao y e ao x. Então, é como se eu tivesse, olha para a seta do meu computador, é como se eu tivesse um espelho que fosse rotacionado em direção ao y, então a minha seta viria para cá, e depois eu tenho uma simetria com o eixo x, então a minha seta agora ela vai vir para cá. Tá? Ela rotaciona assim e para baixo. É como se fosse, eu vou ligar a câmera novamente. É como se fosse... Cara, o que eu vou pegar aqui? Vamos pegar isso aqui. Não sei se fica espelhado para vocês, mas pega um lápis aí na sua mão e bota ele assim, na diagonal, tá para a direita. A simetria com o eixo x, finge que... A simetria com o eixo y, finge que o meu plano y está aqui. Eu estou na frente da luz, né? Assim fica melhor, isso. Finge que o meu eixo y está aqui. E aqui está a sua reta y igual a x. Se ele tem simetria com o eixo y, então o espelho vai ficar assim. Todos estão vendo? Então, assim e assim. Tá, mestre, mas você está falando que ele tem simetria com y e com x. Então, daqui vem para cá. E agora você vai botar um espelho. Se eu botar um espelho aqui embaixo, o que vai aparecer aqui? Ó? Ela vai ficar assim. Então, eu vou tentar desenhar para ver se fica mais claro aqui. Vamos parar de compartilhar, apresentar o nosso PowerPoint, que eu acho que desenhando fica mais fácil. Fala, Carla. Desculpa, liguei sem querer. Não, tranquila, fica à vontade. Apresentar uma janela. Olha só. Simetria com o eixo y, pessoal. Pensa que tem um espelho aqui, função par. F de x
igual a f de menos x. Então, ó, fiz um carinha para cá. Se tem um espelho, ele vai vir para cá. Beleza, professor. Agora faz a ímpar. Na ímpar, f de x é igual a menos f de menos x. E aí tu falou que tem simetria no x e no y. Então, se eu faço algo assim, a simetria no y vai me dar algo assim. E a simetria com o x vai me dar algo assim. Então, essa função aqui, que é o x ao cubo, ela é ímpar, tá bom? Então, simetria com y, par, f de x igual a f de menos x. Simetria com y e com x, ímpar. F de x é igual a menos f de menos x. Ok? E aí, para a gente dar mais um exemplo, eu acabei esquecendo. Deixa eu parar novamente a apresentação. Compartilhar o GeoGebra de novo. Uma guia. Calculadora. Compartilhar. Para a gente finalizar, né, nós vimos que o cosseno era uma função par porque tinha simetria com o eixo y. Agora, por favor, olhem essa função daqui. Y igual a seno de x. Vamos. Y igual a seno de x. Repare que ela é diferente do cosseno. Tem uma diferença, né? Tem um atraso, a gente já viu que a função cosseno ela é adiantada de π sobre 2 do seno, ou que o seno é atrasado de π sobre 2 do cosseno. Vimos isso na aula passada, que era o movimento de translação das funções. Só que, olha só, eu vou tentar tirar um print. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Seria legal se eu conseguisse escrever em cima aqui, mas não dá. Vou tirar uma captura aqui de tela. Ferramenta de captura. Vou capturar aqui alguns períodos da função. Copiar. E vou colar aqui na minha apresentação. Estou fazendo besteira aqui. Tem que colar aqui. Onde é que eu tô? Tô aqui. Tô aqui. Tá. Vou parar novamente de compartilhar e compartilhar o nosso PowerPoint. Ainda está uma janela. O PowerPoint está aqui. Então, todos estão vendo a nossa função que eu acabei de printar lá da outra tela, que é o seno. Mestre, eu não estou enxergando por que ela é ímpar, por que ela f de x, por que o f de x é igual a menos f de menos x. Eu não consegui enxergar isso. Aluno, por quê, né? Ela vai ter a simetria com o eixo y, então você rebate para cá. E depois você vai rebater para baixo. É como se pegasse, né? Ela que estava, olha para a nossa câmera aqui, né? É como se você pegasse ela que estava desse lado aqui, e aí rebatesse, ela vai vir para cá, né? Você pega ele que está assim, e rebate para cá, que vai ficar ao contrário, tá? Então esse é o espelhamento no eixo X. Como é novidade, eu sei que vocês vão estar achando complicado, mas dá para entender. Então, rotação no eixo Y vai dar isso aqui. Rotação com o eixo Y e o X vai dar esse cara aqui. Então, o seno, ele é exatamente, né, uma função ímpar. F de x igual a menos f de menos x. Tá, gente? Então, novidade na aula de hoje, que foi essa. Vocês entenderam? A Ana Bavier quer falar. Fala, por gentileza, Ana. Professor, então eu posso me basear em, tipo, aonde a função passa no eixo X? Por exemplo, Isso. Você tem que se basear nisso. Isso. O teu espelho vai ficar posicionado ali no Y e no X na origem. Independente se de um lado for igual, por exemplo, você botou agora um lado igual ao outro, que ele passa no ponto onde o eixo X ele vai ser o espelho do eixo. Esse você não sei explicar. Eu entendi.
Eu acho que você está perguntando isso aqui, ó. Vamos ver se é isso. Vou botar no GeoGebra lá de novo. É tipo assim, Você está falando quando a função não está centrada na origem, se também vai funcionar. Seria isso, né? não, eu tô perguntando, por exemplo, a gente tem, tipo, a função é subindo e descendo, assim, a função Certo. certo. Aí, quando ele, por exemplo, o eixo Y, essa função vai ser cortada pelo eixo Y, por exemplo, no meio desse morrinho, aí vai ser uma função. Porque, Sim. é um exemplo, sem mostrar, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, peraí. Vê se você está falando isso aqui. Seno de x, né? Aí você está falando o quê? Por exemplo, se eu tivesse uma função desse tipo. Não, aqui também foi muito. Desse tipo, seria isso, Ana? É isso. Isso, entendi. Então, você está falando exatamente isso. É o fato dela não estar centrada na origem, o fato dela estar assim e não assim, né? Pô, eu tinha que colocar. Deixa eu botar os dois. Assim. Seno x menos y sobre 4. Deu um atraso maluco aí. Então vamos lá. Ela perguntou. A pergunta dela foi a seguinte, gente. Ela quer saber o seguinte. A gente está dando esses exemplos, mas todas as funções, elas meio que tinham uma origem na origem, né? E acho que ela quis dizer isso. O x ao quadrado, ela tinha uma. Cadê? O x ao quadrado, ela tinha aquela origem ali no ponto 00. O x elevado ao cubo também passava pelo ponto 00. Então, era fácil a gente espelhar ali. Agora, o seno também tinha aquela origem no 00, né? E o cosseno, cadê? Ele também tem aquela origem no 00. Aí a Ana perguntou o seguinte, pô, se essa função ela for para a direita ou para a esquerda, nesse caso, será que ela deixa de ser par ou será que ela deixa de ser ímpar? Então a resposta, Ana, é que você, como eu falei, você vai ter que, deixa eu tirar um print, você vai ter que rebater a função sempre pelos seus planos. Então vamos pegar aqui, deixa eu tirar mais o zoom. Aí eu vou tirar uma outra captura de tela aqui e mostrar para você lá no PowerPoint, porque aqui eu não consigo escrever por cima. Mas a resposta de antemão, Ana, é que ela vai continuar sendo par ou ímpar, tá? Não é porque ela está deslocada que ela deixou de ser par ou ímpar. Copiar. Então, eu fico com dúvida porque eu não consigo ver o espelho nesse caso aí, por exemplo, entendeu? Deixa eu ver aqui, calma aí, se eu consigo compartilhar de novo. Entendi a tua dúvida. E agora eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. A apresentação. Compartilhar uma janela. Beleza. Nesse caso aqui, Ana, se a gente olhar esse cara daqui, nosso eixo Y, calma aí que minha caneta. Se a gente olhar o eixo Y aqui, o que você vai ter que espelhar, tá? Vai ser inclusive esse espacinho daqui. Você vai espelhar, deixa eu colocar em vermelho. Todo mundo, você vai espelhar isso daqui para cá, para cá. Então, como é que eu posso espelhar, professor? Isso daqui para cá, para cá. Então, ele vai ficar igual a esse espaço daqui para cá, para cá. E aí depois, né, claro, eu tenho que inverter. Só que aí quando você for inverter, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá, ó.
ele vai ser esse espaço daqui para cá. Vou fazer em roxo. Quando você rotacionar... Não, roxo não. Vamos pegar aqui um amarelo, um verde. Quando você rotacionar, ele vai fazer esse caminho daqui para cá. Não fica tão intuitivo aqui agora, porque você perdeu, né, a simetria inicial do centro na origem. Nesse caso daqui, Ana, já fica melhor você provar que ela continua sendo ímpar, fazendo f de x igual a menos f de menos x. Tá? Porque Mas... eu achei que quando rotacionasse, ela foi pra, tipo, ele... Por exemplo, Sim, você achou que ela fosse rotacionar e ia ficar assim. isso. Então, mas lembra que é uma rotação e um espelhamento, né? Você vai rotacionar e espelhar. Porque é igual o x ao quadrado, ó. Se você só rotacionasse, ela ia ficar assim, né? Mas você rotaciona e espelha, ó. Então, por isso que ela tem esse comportamento daqui. Ela faz isso. Se você só rotacionasse para baixo, ela ia ficar, cadê? Assim, né? Só que você rotaciona e espelha ela. Então ela fica, no caso quando é ímpar, né? Ela fica dessa forma daqui. Você rotaciona para cá e espelha aqui assim. Ela fica igual a x ao cubo. Mas eu concordo contigo que quando a função ela não está centrada ali na origem, já fica mais complicada, né? Então, quando você está na origem, tipo, é mais fácil fazer pelo f de x, é menos f de menos x, né? Não ouvi. Ficou rápido, eu não ouvi o que você falou. Então, quando estiver centrado na origem, é mais fácil fazer o f de x igual a menos f de menos x. Então, o f de x é igual a f de menos x. Isso, vai continuar sendo satisfeito a condição lá do par, f de x igual a f de menos x para pares, e f de x igual a menos f de menos x para ímpares, mesmo quando ela não está centrada na origem. Ok, Ana? Deu para ficar claro agora? Deu. Obrigada. Tá, beleza. Qualquer coisa aí, só falar novamente. Então, essa foi os nossos parênteses, né, das funções pares e ímpares, que foi uma novidade para os senhores. E agora, falando rapidamente da função racional, né, gente? A função racional é toda função em que nós temos um polinômio racional. Racional lembra raiz, mas significa razão. Lembra de quê? De a definição de razão em inglês, né? O quote. E a grande utilização das funções racionais na nossa matéria aqui vai ser expressamente a definição do nosso domínio, que é o que eu posso colocar na função ou não. Professor, por que a gente está falando tanto de domínio e imagem toda hora? Porque ao representarmos o conjunto de domínio e imagem, a gente vai poder especificar muitas informações importantes no conteúdo da nossa matéria. Então, por exemplo, a gente vai ver lá na frente, pontos que estão fora do domínio são ótimos candidatos para serem pontos que têm assíntotas, tá? Pontos que estão fora da imagem, assíntotas verticais. Pontos que estão fora da imagem são ótimos candidatos para os pontos das assíntotas horizontais. Então, isso vai ser importante. Lá na frente, quando formos determinar as assíntotas, eu vou chutar a assíntota? Não. Vou ver quem é o domínio, quem é a imagem, e aí eu vou ter ótimos candidatos, né, para possíveis assíntotas verticais e horizontais. E aí a ideia aqui nessa transparência é mostrar para os senhores como é que nós temos que fazer para determinar o domínio de uma função racional. Já está escrito aqui a cola, né? O polinômio do denominador, ele sempre tem que ser diferente de zero. Então, no nosso caso aqui, ó, se eu tenho essa função racional, eu não faço a menor ideia, galera, de como é que desenha essa função. Mas eu sei que o domínio dela tem que ser de tal forma que x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero.
Eu quero encontrar quem é o x, né? Quais são os valores de x que não me permitam que esse cara dê zero. Ou seja, para eu saber quem eu não posso colocar, eu preciso achar as raízes, né? Eu sei resolver isso? Não, mas isso aqui eu sei. Então, como é que eu resolvo desigualdade? Eu considero como se fosse igual e no final eu coloco diferente. Vamos usar aqui, Marciele, olha, a nossa regrinha que a gente aprendeu aí do soma e produto. Soma menos b sobre a. Então é menos 5 sobre 1, 5. Produto C sobre A, 6 sobre 1, 6. Então, Marcelo, quais seriam as raízes cuja soma dê 5 e que o produto deu 3? Pensa aí. 1, 1 e 4, a soma vai dar 5 e o produto 4. 2 e Pensa em outro. 3. 2 e 2 e 3. 3. Então, 2 e 3, ó. 2 com 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Então, ela achou 2 e 3. Isso significa o quê? Significa se eu colocar 2 nessa função, quanto vai dar, gente? 0. Se eu colocar 3 nessa função, quanto é que vai dar? 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu domínio é igual ao x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2, né? E x tem que ser diferente de 3. Aí, ó, eu vou colocar, para vocês entenderem a importância do domínio, lá no GeoGebra. Então, eu vou escrever essa função aqui lá no GeoGebra. Então, deixa eu parar de compartilhar para vocês entenderem o que acontece quando x for 2 ou 3. Ocultar, parar da apresentação, compartilhar uma guia, calculadora GeoGebra, compartilhar, apagar esses caras, escrever a função y, só que eu não lembro, x ao cubo menos 5x ao quadrado, é uma divisão, x ao cubo menos 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 4x, mais 4x, menos 1. Menos 1. Dividido por quanto, mestre? Dividido por S. Claro que não. Dividido por x ao quadrado, menos 5x mais 6. X ao quadrado, menos 5x mais 6. Então temos x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora, a gente viu que x não pode ser 2 e 3. Eu vou pedir para os senhores orientarem aqui, ó, o que acontece quando a função, quando x for igual a 2 e quando x for igual a 3. Claro, né, a função não existe porque esses pontos fariam com que eu dividisse meu polinômio do numerador por 0. E eu não posso. E olha que interessante. A função no x igual a 2 e no x igual a 3 representa o quê? Uma assíntota vertical. Pontos fora do domínio, eles representam, são ótimos candidatos para assíntotas verticais. Pontos fora da imagem são ótimos candidatos para as assíntotas horizontais. Então aqui, ó, você pode descer e tirar o zoom, que é a função p de x, que é essa função verde, tá? Como que eu tiro isso daqui? Essa função verde, ela nunca encosta no x igual a 2, tá? E também não encosta no x igual a 3. A gente fala que ela explode, né? E nesse gráfico, inclusive, a gente tem uma assíntota chamada de assíntota oblíqua. Olha só. Ela não toca na reta y igual a x. São 3 tipos, né? As verticais, que é ponto fora do domínio, as horizontais, que são os pontos fora da imagem, e as nossas oblíquas. Na verdade, nem é, ó, porque ela encosta aqui. Seria talvez 2x. Não. É realmente 0,5.
talvez 0,8. Ela tem uma assíntota aqui também, uma assíntota oblíqua, 0,9 talvez. Talvez seja. Mas a ideia que eu quero mostrar para os senhores é que os pontos fora do domínio, o que eu quero que vocês saibam até agora é o quê? Ponto fora do domínio, candidato para assíntotas verticais. Isso é o importante para esse slide. Cadê a nossa janela? Nosso PowerPoint. Compartilhar. Beleza, então todos agora sabem calcular o domínio de funções racionais. Nenhum problema, né? A função módulo, pessoal, também muito importante que algumas pessoas responderam lá no formulário. Cadê meu mouse que sumiu? As pessoas responderam no formulário que tinham... Meu mouse sumiu. Aí apareceu. Algumas pessoas responderam, algumas não, na verdade, muitas pessoas responderam que tiveram dificuldade com as funções modulares no ensino médio. Então, de uma forma geral, o que a gente tem que apresentar é o seguinte: o que vocês precisam saber da função módulo, pessoal? É a receita de bolo. Sempre que tiver módulo, que é representado por essa barra vertical à esquerda e à direita da função, você vai reescrever a função, o que tiver aqui dentro, da seguinte forma. F de x não é módulo de x? Tá bom. Então você vai escrever módulo de x igual. Aí você vai repetir o que está ali dentro. E você vai escrever se x for maior ou igual a zero. Depois você vai reescrever o que está lá dentro com um sinal negativo, simétrico. E vai escrever se x for menor do que zero. Para qualquer função, cara, para acabar com o mistério. Se for f de x igual ao módulo de x mais 9. Você vai fazer o quê? Você vai escrever módulo de x mais 9 é igual. Reescreve o que está aqui dentro. Não está escrito x mais 9? Então escreve x mais 9. Se, aí reescreve. Aqui não está escrito x, então vai reescrever o que está aqui dentro. X mais 9 maior ou igual a zero. E embaixo você vai colocar o seu simétrico. Então é menos x menos 9. E aqui, professor, não continua sendo x e x? Então reescreve o que está lá em cima. Se o x mais 9 for menor do que zero. E aí você faz a conta ali, ó, módulo de x mais 9, então ele é igual a x mais 9 se o x for maior ou igual que menos 9. Joguei esse cara para cá. E vai ser menos x menos 9 se, né, o x for menor do que menos 9. E aí você vai desenhar normalmente, né? Você vai fazer o gráfico x mais 9. Professor, aqui eu posso já fazer direto daquela sacada da translação, né? Porque y igual a mais x está aqui. Y igual a x menos 3 está aqui, né? Atrasei e vai para a direita. Então, x mais 9 vai estar aqui. Isso aí, cara, mandou bem. Então, x mais 9 vai estar aqui. E qual é esse ponto aqui? O ponto onde o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, o x vai dar menos 9. Menos 9. Só que repare o seguinte, aí você vai fazer esse gráfico do jeito que eu fiz. Você vai traçar ele para cá e para cá. Só que ele só vale x mais 9, pessoal, quando o x for maior ou igual a menos 9. Qual é o x que é maior ou igual a menos 9? É do menos 9 para a direita. Então, isso daqui você vai apagar. Apaguei. E no ponto 9, você vai botar um ponto fechado, porque é maior ou igual a menos 9. Então, a função existe aqui. Ela vai valer aqui. Tá bom, mestre? E o menos x menos 9, como é que eu vou fazer? O menos x menos 9, você vai plotar lá, ó, y igual a menos x menos 9. Quando o x for igual a zero, quanto é que vai valer a minha função? Menos 9. Então, tem um ponto menos 9 aqui. Quando o x for igual a zero, mestre, y vai ser igual a menos 9. Tá bom, aluno. E quando o y for igual a zero? Quando o y for igual a zero, professor, o x vai dar menos 9. Então, ele vai ter que passar aqui também. Então, ele funciona da seguinte forma. Vai passar para cá, vai passar para cá. E vai passar para cá. Essa aqui é a nossa reta menos x menos 9. Quando o x for zero, o y vai dar menos 9. Quando o y for zero, o x vai dar menos 9.
Só que isso, aluno, é só para x menor que menos 9. Onde é que está x menor que menos 9? É daqui para cá. Então, o que não for daqui para cá, você apaga. Você vai apagar esse, vai apagar esse, vai apagar esse. Então, o gráfico da sua função f de x igual ao módulo de x mais 9 é exatamente esse cara daqui. Daqui para cá. Aqui tem um ponto fechado, porque ela existe, e daqui para cá. Tá, gente? Ficou claro como é que a gente utiliza, então, o gráfico do módulo? É dessa forma. Isso aqui vai despencar, não cai não. Despenca na prova. Função modular. Que o aluno fica nervoso e não sabe o que faz. Mas, novamente, aí, ó, o pessoal já está até na frente, já perguntaram se a função modular é uma função par. Isso aí, a função modular é uma função par. Ela tem simetria, ó. F de x igual a f de menos x. Muito bom, biomedicina. Ela é par, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Tá? Mas o macete, você vai, vou apagar tudo aqui, escrever módulo de x, ou módulo de x mais alguma coisa, ou módulo da raiz de x, o que tiver aí dentro, módulo do seno, módulo de qualquer coisa. Você vai reescrever com a função limitada e vai reescrever o que está aqui dentro aqui. Se for x mais 9, vai escrever x mais 9. Se for raiz de x, vai escrever raiz de x. Se, repete novamente, raiz de x for maior ou igual a zero. Embaixo, pessoal, é o simétrico, vai colocar o menos x. Você vai multiplicar todo mundo por menos 1. Se for x mais 9, você vai multiplicar por menos 1, vai ficar menos x menos 9. Se for raiz de x, vai ficar o quê? Vai ficar menos raiz do menos x. E aqui, no se, vai ser sempre igual. Se escrever o x mais 9 em cima, vai escrever x mais 9 embaixo. Se escrever raiz de x em cima, vai escrever raiz de x embaixo. A diferença é que em cima é para o maior igual a zero e embaixo é para o menor que zero. Tá bom? Então essa é a ideia da função modular, que vai cair bastante nas nossas provas. Então a gente termina a aula aqui. Na próxima aula a gente começa a falar sobre as operações com funções, soma, subtração, divisão e, claro, né, a composição de funções, que são as funções compostas. Há alguma dúvida que ficou aqui nessa parte, gente? Tudo certo? Então, biomedicina, pode parar a gravação, por favor. Biomedicina, eu sempre esqueço o teu nome. Maria, não é? É com M teu nome, eu esqueci seu nome. É Maria Clara, professor. Maria Clara, isso. Eu aos poucos vou decorando o nome do pessoal. Já decorei do Lucas, do Felipe, da Joyce, da Júlia. Aos poucos eu vou pegando o nome do pessoal. Pode parar a gravação, por favor.